Olá, turma! Continuando as nossas discussões sobre noções de semântica, iremos falar agora sobre polissemia. Para falarmos sobre polissemia, a gente retoma aquela discussão apresentada na primeira aula sobre semântica, que está relacionada a vários sentidos que uma mesma palavra pode ter. Aqui nós vamos ver a palavra balanço, ou seja, dependendo de um contexto em que essa palavra ela é empregada, ela pode ter várias significações, certo? Um dos significados para a palavra balanço é nome de um brinquedo. Outro significado, movimento pendular, de vai e vem. O terceiro significado, levantamento e exame de uma situação, análise. Um quarto significado, resumo contábil do patrimônio de uma empresa. Então, aqui são algumas das possibilidades de sentido para a palavra balanço. Por que nós estamos falando especificamente do sentido da palavra balanço? Ou seja, das várias significações dessa palavra, porque nós vamos ver aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade. O título do poema é Balanço. O poema diz o seguinte: a pobreza do eu, a opulência do mundo. A opulência do eu, a pobreza do mundo. A pobreza de tudo, a opulência de tudo. A incerteza de tudo, na certeza de nada. Ah, professora, mas qual a relação desse poema com o título, né? Porque geralmente o texto ele apresenta uma relação com o seu título. E a gente pode observar, nós estudamos nas aulas anteriores, né, sobre a questão dos antônimos, ou seja, palavras que são consideradas opostas. E aqui nesse poema nós temos, por exemplo, as palavras pobreza e opulência, temos eu e mundo, incerteza e certeza, tudo e nada. São alguns exemplos de palavras que são consideradas como opostas e que estão presentes aqui nesse poema. Então, quando o eu lírico ele apresenta, né, essas oposições no poema, isso pode trazer a ideia desse movimento de vai e vem, que é um movimento provocado pelo balanço. Essa é uma das possibilidades, né, de relação com o título, ou seja, como ele está falando de coisas que são consideradas opostas, diferentes, que não são iguais, né, estão de uma certa forma relacionadas ao movimento provocado pelo balanço, certo? E aí nós vamos para o conceito de polissemia, porque nós vimos ali, né, no texto anterior, que uma mesma palavra pode ter diferentes significados. Mas o que seria a polissemia? A polissemia é o conjunto dos diferentes significados que uma palavra pode apresentar. Então, quando eu me refiro a essas várias possibilidades, né, de sentido de uma determinada palavra, os diferentes significados de uma determinada palavra, diante disso, nós estamos falando sobre a polissemia, porque a polissemia é exatamente esse conjunto dos diferentes significados de uma mesma palavra. Nós vimos agora há pouco o exemplo, né, da palavra balanço, e que até no próprio texto, dependendo de quem for analisar, pode observar mais de um significado para essa palavra. Por quê? Porque é uma palavra que possui várias significações. Dependendo de quem for analisar, né, vai encontrar esses diferentes significados. Aqui nós temos um exemplo, né, de um cartoon que diz direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Basta de política por hoje, pilotão. O que nós temos aqui? Por que nós poderíamos considerar esse texto como um texto polissêmico? Porque ele pode significar
a questão de uma das pernas, o soldado deve movimentar no momento de marchar, né? Uma para a esquerda e a outra para a direita, é uma das possibilidades. E a outra é o posicionamento político, a ideologia, né? Então, observem que até na fala do comandante, né, ele diz isso, basta de política por hoje, pilotão. A gente percebe que a ação que está acontecendo aqui é exatamente a movimentação desses soldados, né, da direita para a esquerda, porém, na fala já há essa questão voltada para a ideologia política. Então, aqui é mais um exemplo de polissemia, em que a gente pode ver que uma mesma palavra, dependendo da situação, dependendo do contexto, ela pode possibilitar mais de um significado, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço virtual a todos e todas.